O Senhor Jesus, quando estava nessa terra, ele usou uma expressão muito importante. Ele disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Percebemos neste texto, aonde o próprio Mestre, o Filho de Deus, falou que o Espírito Santo ele veio nos ensinar o caminho a seguir. Ou seja, uma pessoa sem o Espírito Santo é impossível enxergar o próprio erro. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela enxerga os erros nos outros, menos em si. A obra do Espírito Santo é convencer, ou seja, fazer com que a pessoa olhe para si mesmo e observe o próprio comportamento, como está, como eu estou diante de Deus. Será se eu estou obedecendo a Deus? Será se as minhas decisões estão corretas? Porque muitos no passado, devido se orgulhar pela posição que tinha ou pelos recursos financeiros que tinha, acabaram sendo tomados de orgulho. E o orgulho precede a ruína. Daí abre-se seitas e heresias, como o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, e tantos outros que abriram seitas satânicas e diabólicas, usando textos bíblicos como base da sua heresia. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela começa a ensinar doutrinas de demônio. Aquilo que é errado, a pessoa passa a ensinar como se fosse certo. Isso se chama também apostasia, que é o abandono da verdade. O apóstolo Paulo diz que quem anda no Espírito, esses são os filhos de Deus. Mas a expressão de Jesus é essa que nós temos que observar. O Senhor Jesus diz que é impossível uma pessoa entrar no reino dos céus se não for nascido do Espírito. O apóstolo Paulo ele disse: examine-se o homem a si mesmo. O pior defeito hoje dessa geração, deste ano de 2022, é que as pessoas enxergam os erros nos outros, menos em si. Ou seja, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ou que tinha e perdeu o Espírito Santo, essa pessoa passa a ver defeito nos outros, não vê mais defeito em si. Daí onde a pessoa está errada e acha que os outros estão errados. A pessoa está andando no caminho errado e acha que os outros é que estão andando errado. É por isso que nós devemos procurar ler a Bíblia, as cartas de Paulo, as cartas dos 4 evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, para sabermos se as nossas decisões estão corretas. O apóstolo Paulo ele disse que ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Paulo avisou por quê? Porque ele sabia que nos últimos dias haveria explosão de falsos profetas. As redes sociais, a mídia, a tecnologia tem influenciado e tem sido a porta aberta de entrada nos lares dos falsos profetas. Hoje todo mané quer ser pastor. Hoje toda pessoa diz que é profeta. Ah, Deus mandou eu te dizer, Deus mandou eu falar, Deus está me revelando isso. Nunca vi um tempo de tanta revelação e nenhuma conversão. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver, é revelação, é revelagem, é profetagem, é visagem para todo lado
e o povo cru, sem nada de Espírito Santo. Então o povo está imitando línguas, imitando uma falsa santidade, imitando uma unção estranha, fogo estranho, que não está transformando a vida de ninguém. Nunca se viu uma decadência tão terrível no meio evangélico como de 2011 para cá. De 2011 para esse ano de 2022, as igrejas evangélicas têm batido recorde de divórcio, escândalo, pastores sendo presos, mulheres de pastores fugindo com homens da academia, pastores estuprando criança. É a evidência que o Espírito Santo não está nas igrejas. Vivemos o tempo do fim. Quando nós para pensar e observar a decadência das igrejas hoje, percebemos uma coisa: o Espírito Santo não está nas reuniões da igreja. Vivemos um falso cristianismo que não transforma a vida de ninguém. As pessoas hoje na igreja imitam uma santidade falsa e hipócrita. Quando sai, vão usar roupinhas de academia mostrando a bunda e os peitos. Nas igrejas, os crentes falam de amor, mas na prática, na vida, vive no ódio, na discórdia, na vingança, na crueldade. Quantas mulheres que dentro da igreja se vestem como crente e em casa são verdadeiros demônios dentro de casa. Quantos crentes que bancam o santo dentro da igreja e na vida secular as pessoas veem que não tem nada de santo. Está no tempo, irmãos, de nós olharmos para nós mesmos, enxergarmos nossos próprios defeitos e observarmos uma palavra que Jesus declarou. O Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. Se você está numa situação que você está no erro e acha que os outros estão errando, você não, é a ausência do Espírito Santo na sua vida. Jesus disse: peçam a Deus o Espírito Santo que Ele dá para vocês. Então nós temos que pedir: Senhor, dá-me o Espírito Santo. Porque você cheio do Espírito Santo, quanto mais você se aproxima de Deus, mais humilde você fica. Você se sente mais um pecador miserável. Você se sente mais pequenino. Quando você se acha mais santo do que todo mundo, anda com o nariz empinado, com um martelo na mão, julgando e condenando todo mundo, é a prova que o Espírito de Deus não está mais em você. Peça a Deus o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você nunca vai enxergar os seus próprios erros. Você só vê erro nos outros, mas não vê em você.